E conforme planejado, a gente vem seguindo direitinho os nossos planos de exposição, a gente vai ver mais uma carta de uma das 7 igrejas da Ásia hoje, conforme a gente planejou aqui para os cultos de ceia. Hoje a gente vai estar, irmãos, meditando um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Então é a partir do verso 12 até o verso 17. Apocalipse capítulo 2, a partir do 12 até o 17. Aqui a leitura vai ser breve, né? Diferente um pouquinho das outras leituras que a gente faz bastante. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo hoje. Então eu vou ler antes de introduzir, para a gente iniciar ali sobre um contexto. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, ou minha testemunha, meu fiel, depende de alguma tradução, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentaram a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei, e com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ou que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, a igreja que ficava em Pérgamo é uma igreja um tanto quanto diferente das outras que a gente viu até agora, porque a cidade de Pérgamo tinha algumas peculiaridades, né? A gente estudou aqui algumas igrejas e viu que em grande parte das igrejas a gente seguia com problemas de idolatria, problemas de falsas doutrinas, não só nas igrejas que Jesus escreve no Apocalipse, mas em vários lugares. Isso aqui é um desenho do que seria a capital de Pérgamo naquele tempo, tá? Então aqui assim seria o templo de Zeus, ali seria o templo de Atenas, porque naquela época do helenismo, da cultura helenística, tinha muita influência grega aqui, porque a cidade de Pérgamo, na época de Jesus, já era uma cidade antiga. Então a influência grega depois foi tomada pelos romanos, né? Como quase todo mundo conhecia da época, e veio a se tornar uma das principais capitais romanas também. Mas na província da Ásia, dos helenísticos, que era a galera da cultura grega, essa era uma das capitais. Então, o paganismo permeava muito nessa cidade aí. Muito, muito, muito mesmo. Então, Pérgamo era conhecida por ser uma cidade grande, era uma cidade relativamente rica, porque eles produziam, aí é bem sugestivo, né? Eles produziam pergaminho. Então, até vem, é daí que vem a palavra no nome da cidade, né? E eles faziam com pele de animais lá, então eles tinham uma grande produção. Dentro do contexto da idolatria, Pérgamo tinha muitos altares de outros deuses, muitos altares. Principalmente o de Zeus ali. Lá em Berlim hoje tem um museu, acho que é Museu de Pérgamo mesmo o nome. E eles recriaram vários lugares. Eu não trouxe todas as fotos aqui, mas depois os irmãos dão um Google quando chegarem em casa, bota lá, Museu de Pérgamo em Berlim. Eles recriaram em tamanho real o que seriam os templos lá e tudo mais, né? Não, acho que em tamanho real não. Antigamente era bem maior, né?
mas Pérgamo contava com esse contexto extremamente idólatra. E além disso, a igreja era muito perseguida por Roma lá, porque a gente está lidando com a igreja no tempo de Dionísio, e depois de Nero, Dionísio vai ser o maior perseguidor dos cristãos nos 3 primeiros séculos da igreja. Além de ter altares para vários deuses, Pérgamo foi a pioneira em criar um altar para um homem, porque foi quando Dionísio mandou erguer um altar para ele lá em Pérgamo também. Então o contexto de idolatria lá era gigantesco. Tinha altar para Zeus, tinha altar para Atena, tinha altar para o deus Esculápio. Esse deus Esculápio aí, se vocês forem... A Sayonara não veio hoje, né? Mas pessoal que estuda farmacêutica ou medicina sabe que o símbolo é uma cobra em volta numa taça. Que ele é o deus da medicina grego, Esculápio. E o pessoal fazia muitos cultos a esses deuses também lá. E a religião pagã lá era muito forte, irmãos. E lá ali dentro, alguém vai lá e implanta uma igreja, né? Não sabe exatamente quem implantou, o pastor era, em certo momento, Antipas, mas quando a carta chega para os irmãos, Antipas já morreu, porque o texto vai dizer. Provavelmente Antipas era um discípulo do apóstolo João, e a igreja vai entrar nesse contexto de idolatria tremendo aí. O que Jesus vai fazer quando ele escreve essa carta à igreja de Pérgamo não é nada mais, nada menos do que ele fez em todas as outras cartas no início, né? Ele vai se identificar. Então, por via de contexto, nós temos uma igreja extremamente sofrida, habitando em meio a um povo extremamente pagão. Um povo extremamente helenístico, pagão, politeísta, né? E quando Jesus inicia, ele vem dizer ao anjo, redigindo ao pastor da igreja, ao anjo da igreja em Pérgamo, no verso 12, escreve e se identifica. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aí ele vai se identificar da mesma maneira como ele se identifica para as outras igrejas. E eu falei aqui nos outros sermões que a maneira como Jesus se identifica as igrejas, ela condiz com o contexto e a realidade de cada igreja. Porque toda vez que Jesus se manifesta na vida de alguém, é de acordo com aquilo que a pessoa entende. É de acordo com aquilo que a pessoa entende. E é de acordo com a realidade da vida de cada um. Porque, por exemplo, lá na igreja de Sardes, ele vai se identificar a igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que significa, com base lá no livro de Isaías, capítulo 40 e alguma coisa, agora não me lembro, ele significa aquele que tem o conhecimento de tudo. O conhecimento de tudo, que nada fica oculto aos olhos dele, até porque ele fala lá para a igreja de Sardes assim, ó, a galera aí fala que vocês estão vivos, mas eu sei que vocês estão mortos. Eu conheço profundamente a vida de vocês. Da mesma forma ele faz lá na igreja de Laodiceia, aquela coisa diz a testemunha fiel, o verdadeiro. A mesma coisa ele faz na igreja de Filadélfia, quando ele fala assim, ó, e se identificando, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. E aí a gente se volta lá para o capítulo do profeta Isaías, 11 versículos depois da referência do livro de Sardes, a gente vai entender que a chave de Davi era uma incumbência do mordomo real, que ele ficava com a chave do palácio, e só ele podia abrir a porta para entrar no palácio. E Jesus vem e escreve à igreja assim, ó, escreve a vocês aquele que pode dar a vocês acesso à casa do Pai. Então, condiz com a realidade de cada igreja. Até porque a realidade da igreja em Filadélfia seria uma igreja com pouca força, entretanto forte, não é mesmo? Jesus vai garantir a salvação dele, dizendo, eu que tenho a chave da salvação da vida de vocês. Não de forma diferente, agora Jesus vai fazer na igreja de Pérgamo, dizendo, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aqui, também não diferente, irmãos, a Bíblia está fazendo referência ao capítulo 11, verso 4 de Isaías. Coloquem dentro do contexto de uma igreja sofrida, que está sendo perseguida pelos romanos,
está sendo perseguida pelos pagãos. Quer um exemplo? Antipas, que era pastor lá, ele foi morto por não se dobrar ao paganismo. E foi morto pelos romanos. Então é uma acusação dos pagãos que leva até a justiça romana, muito parecido com o que os fariseus faziam, porque a acusação via do ponto de vista do julgamento da lei, mas quem aplicava a acusação era os romanos. Então o julgamento vinha da religião, mas a aplicação do julgamento era feita pelo Estado. E aqui a mesma coisa, a igreja sofrida por não poder exercer a fé em Cristo Jesus, apesar de exercer muito, talvez muito mais do que nós. Jesus vem e se identifica para eles dizendo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E lá em Isaías 11:4, Isaías profetiza a respeito do Cristo, dizendo, mas ele julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a espada da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando Jesus se identifica à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada de 2 gumes, ele está querendo dizer para a igreja o seguinte, a verdadeira justiça será aplicada. A verdadeira justiça em algum momento será aplicada. Todos um dia irão se encontrar comigo. E a verdadeira justiça será aplicada. Hoje a igreja passa por um período de injustiça, pois é perseguida, não pode exercer a sua fé, mas fala com vocês aquele que tem a espada. E segundo Isaías 11, julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra através dessa espada. Jesus se identifica à igreja, se apresentando como aquele que faz justiça à igreja, como aquele que tem a espada de 2 gumes em sua boca. A gente poderia se aprofundar muito mais, e aí daria um sermão só nesse verso aqui, mas a gente precisa expor a carta, a epígrafe inteira, né? E essa forma como Jesus se identifica à igreja, se está apresentando uma igreja, apresentando como aquele que faz justiça frente a uma igreja injustiçada e perseguida por sua fidelidade. E dizendo assim, ó, quem aplica justiça, igreja, sou eu, não são os romanos. Quem aplica justiça sou eu. E se a igreja está num contexto de injustiça, lembrem-se, irmãos, que quem aplica justiça é Cristo. Ah, Douglas, mas o Estado é muito injusto, tem muita injustiça, tem muita corrupção, tem muito roubo, tem muita criminalidade, a justiça não é feita, é muita impunidade. Igreja, lembre que a verdadeira justiça ainda será aplicada para todos. Todos receberão da verdadeira justiça de Jesus. Todos. Nenhum ficará indiferente diante dele. O encontro com ele, para alguns será brandir de espada. Para alguns será o brandir das espadas. Da espada. Não é como se alguém pudesse lutar contra Cristo. E aí o texto vai seguir dizendo assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A gente tem um primeiro grande ensinamento aqui, logo na introdução do texto, que é lembrar que a verdadeira justiça ainda será feita. Que aquele que aplica a justiça reta, que julga com equidade, há de encontrar a todos um dia. E é por isso que a igreja não pode se abalar com as injustiças da terra, do mundo. Porque o nosso reino não é daqui. Só que agora, Jesus vai falar de uma coisa muito difícil de entender aqui. Porque aqui na igreja de Pérgamo, ele vai dizer que sabe que a igreja de Pérgamo habita aonde Satanás habita também. E a gente olha para isso aqui e não é muito difícil de entender. Só que, aonde será que Satanás habita exatamente? Porque ele o texto vai um pouquinho mais além e especifica o local.
Porque ele vai dizer assim, ó, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que você conservas o meu nome, então a igreja permanece fiel mesmo a esse contexto de idolatria. Ainda nos dias de Antipas, ainda quando o pastor de vocês era vivo, vocês permaneciam fiéis. O meu fiel, a minha fiel testemunha Antipas, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aí o texto vai nos especificar um pouco melhor esse local. A história diz, se a gente pega alguns escritos de Policarpo, que são os pais da igreja, a história diz, na verdade Antipas tem um dos martírios marcantes da história da igreja, porque as mortes causadas pela cultura helenística naquela época era algo bem cabreiro também, né? Antipas foi julgado por não se dobrar ao imperador, porque Dionísio ergue um altar lá para ele e Antipas não se dobra. E a história diz que Antipas é levado ao templo de algum templo, eu não me lembro agora, e lá estava o imperador. O imperador questiona Antipas de por que ele prega uma nova religião, sendo que as religiões helenísticas eram muito mais antigas. E por que ele vinha pregando uma nova religião? E é muito interessante porque Antipas responde assim, eu vou parafrasear o que ele falou, mas ele falou assim, ó, sabe Caim? Provavelmente o imperador não sabia, né? É do judaísmo, é a história dos hebreus, por que ele saberia? Mas talvez soubesse, não sei. Caim é bem antigo e é desprezível, e o pecado dele é desprezível, a vida dele é desprezível porque ele matou o irmão, ele matou Abel. As religiões helenísticas não são menos desprezíveis por serem antigas. Aí ele pediu para perder a cabeça, né? Essa foi a resposta de Antipas para o imperador. Antipas foi colocado num touro de bronze com uma fogueira acesa embaixo. Um touro de bronze feito grande, com uma fogueira acesa embaixo e foi queimado vivo lá dentro. Antipas morreu ali, mas o mais interessante é que a história diz que quando as pessoas tiraram o corpo de Antipas não tinha nenhuma queimadura. É como se Antipas estivesse dormindo. Tem toda uma história, os irmãos podem procurar a história do martírio de Antipas, é uma história muito linda. E aí a Bíblia vai dizer que Antipas foi morto aonde Satanás habitava. E a história diz que Antipas foi levado diante do imperador. Diante do imperador, aquele templo, aquela estátua de Dionísio. Então, irmãos, aqui acontece algo que vem até hoje acontecendo em nossas igrejas, que é o homem sendo levantado como estátua das congregações, como estátuas e como ídolos da vida das pessoas. Quando o homem está no centro da igreja, presta bem atenção, irmãos, quando o homem está no centro da igreja, Satanás se assenta no trono. Em última instância, é isso que está acontecendo aqui. Porque Antipas foi morto diante dele, e Jesus vai falar assim, ó, aonde Satanás habita. E um pouquinho antes ele diz assim, ó, eu conheço o lugar onde vocês habitam e que o trono de Satanás está aí. Quantas vezes nós falamos aqui sobre o homem no centro e agora a gente entende a seriedade disso, talvez um pouco mais no findar do sermão, a gente entenda um pouco melhor. Ah, irmão Douglas, mas a igreja não tem muita mensagem assim de triunfo assim para dar um ânimo. É que é bem perigoso isso, é bem perigoso. Visto que Jesus odeia isso, odeia. O verso 14 continua dizendo assim, aí Jesus vai elogiar a igreja, são duas apenas as igrejas que Jesus não repreende, mas essa aqui não é um caso. Jesus elogia a igreja porque no meio desse contexto de idolatria, a igreja permaneceu fiel ao nome de Cristo. A igreja permaneceu fiel em nome de Cristo. Só que, irmãos, dentro de toda a igreja, dentro de toda a comunidade de pessoas piedosas, sempre vai ter gente podre. Sempre vai ter.
sempre vai ter gente que não presta. E não era diferente na igreja de Pérgamo. Vai dizer no verso 14 assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Aí aqui também é bem complicadinho de entender, porque quando você vê uma afirmação dessa no texto bíblico do Novo Testamento, não encaixa muito com a história de Balaão lá de Números 22. O pessoal que gosta de ler a Bíblia vai lembrar da história de Balaão. E a história de Balaão é uma história que não encaixa muito, porque Balaão, primeiro que Balaão nem hebreu era, né? Lá em Números 22 a gente tem a história de Balaão, e o contexto é que o rei, né? O rei Balaque estava sendo oprimido pelos hebreus, os hebreus já estavam acampando no deserto, ao lado dos seus territórios, e iriam entrar em guerra. E a Bíblia diz que Balaque procura Balaão, que era um profeta da época, provavelmente um cananeu que vivia na região de Canaã, mas não era hebreu em si. A Bíblia diz que ele era um profeta. E Balaque procura ele e diz assim: Balaão, eu vou te dar uma grana se tu profetizar contra os hebreus que estão lá no deserto. E Balaão, obrigado, João. E Balaão diz assim: eu vou consultar o Senhor. E não era pouca grana, era muita grana. Muita grana. E Deus diz não, né? Que o homem não amaldiçoou aquilo que eu abençoei, diz o texto bíblico, e Balaão fala a Balaque dizendo assim: não, eu não vou amaldiçoar. Pode ir embora. Aí pela uma segunda vez, eles voltam com reis mais poderosos lá, né? Com príncipes mais poderosos e tudo mais, reis não, príncipes mais poderosos, para tentar convencer a Balaão, oferecer mais grana, mais benefícios, e Balaão diz: não, o que Deus abençoa eu não amaldiçoo. Aí pela terceira vez eles voltam, Balaão consulta o Senhor e Jesus diz assim: vai, só que tu vai falar o que eu vou te dizer para falar. E aí no meio dessa caminhada a gente tem a história da jumenta, né? Que um anjo para no meio do caminho para impedir Balaão e o Balaão começa a coicear e ferir a jumenta fala com Balaão e tudo mais, né? Essa história. Acontece que os textos seguem, e lá em número 23, eles chegam diante de um monte que está ao lado do acampamento dos hebreus no deserto, e Balaque fala assim: Balaão, vai, amaldiçoa. E naquele momento Balaão consulta Deus e abençoa o povo em vez de amaldiçoar. E daí Balaque fala: não, então quem sabe vem mais para o canto de cá do monte, que aqui tu vai enxergar só 1/10 do povo e tu amaldiçoa daqui, que aqui vai dar certo. E Balaão vai lá, consulta Deus, abençoa em vez de amaldiçoar, e isso se repete por 3 vezes. Balaão abençoando o povo hebreu em vez de amaldiçoar segundo o que Balaque pedia. E acaba a história ali. No capítulo de número 24 de Números, a gente não tem mais Balaão, não tem mais Balaque, a história se segue. Então, com base em Números 22, é difícil a gente entender a afirmativa de Apocalipse 14, aonde o povo se contaminou, alguns dentro da igreja se contaminaram com as doutrinas de Balaão. Agora, a gente vai levar essa história à luz de 2 Pedro 2,15, porque lá em 2 Pedro 2,15 ele vai dizer assim, falando a respeito das pessoas que eram promíscuas dentro da igreja, das pessoas que procuravam os próprios prazeres e as próprias vontades, Pedro vai escrever: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E o que a gente pode entender aqui, irmãos, é que em algum momento Balaão aceitou a grana. Em algum momento, que o livro de Números não diz, Balaão aceitou os benefícios. Só que como Balaão não podia amaldiçoar o povo, mesmo que se amaldiçoasse não ia adiantar, porque aquilo que Deus abençoa não tem como ser amaldiçoado, ele foi lá e ensinou Balaque a fazer o povo pecar. Porque Balaão
É difícil a gente saber como é que Balaão entrou em conhecimento com as leis dos hebreus, provavelmente por causa dos midianitas, mas não tem como a gente saber muito bem. Sabendo as formas, as regras, as leis, ele vai lá e ensina Balaque a fazer o povo pecar. E é por isso que o texto de Apocalipse 2,14 vai dizer que o povo, alguns dentre a igreja de Pérgamo, sustentavam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E o que é, irmãos, que Balaque, através dos ensinos de Balaão, vai fazer o povo hebreu procurar? Vai fazer o povo hebreu procurar saciar a fome e o prazer. A gente tem que entender que Israel está em guerra. Se existe uma coisa que é escassa numa guerra, irmãos, é fome e prazer. Fome não, é comida e prazer. Faz sentido mais agora o texto? Em última instância, o que está acontecendo aqui? Irmãos, se a gente tem um contexto de idolatria, onde fora da igreja, imagina um circuito da igreja, fora da igreja, as pessoas estão entronizando homens, estão erguendo altar para Dionísio, altar para Zeus, altar para não sei quem. Dentro da igreja existem os camaradas que querem erguer outros tipos de altares. Porque nem sempre Jesus é tirado do centro da nossa vida ou do centro da igreja por causa de pessoas, mas às vezes é por causa de prazeres, de vontades. Às vezes é por causa de pecados. Nem sempre Jesus é tirado do centro da igreja por causa de pessoas. Nem sempre a igreja é idólatra porque idólatra o camarada X ou o camarada Y. A igreja é idólatra porque as pessoas que estão ali só querem saber de si mesmas. E a doutrina de Balaão dentro da igreja de Pérgamo fazia isso, com que as pessoas buscassem os próprios interesses. E os seguidores de Balaão, que também a gente não consegue ter ideia de como é que essa doutrina atravessa o mar Mediterrâneo, depois de tantos anos, né? Está lá a doutrina de Balaão, lá na igreja de Pérgamo, milhares de anos depois. E está lá, e o pessoal está chegando dentro da igreja dizendo assim, capaz, rapaz, vai lá, se prostitui lá, come as carnes sacrificadas aos ídolos, não dá nada. Vai lá. Ah, Douglas, mas tu pregou aqui lá quando estava pregando 1 Coríntios que não tinha problema. Vamos lá. Lembra do limite da liberdade cristã sendo limitada pelo amor? Aí tu tem um novo na fé que não entende sobre a liberdade em Cristo e vê tu comendo uma carne que era para ser sacrificada a ídolo e vai pecar. Então não é o ato em si, é o amor pelos irmãos que gera o pecado. E a prostituição não precisa nem contextualizar. Então, a idolatria dos homens que está fora da igreja, agora entra dentro da igreja, mas não uma idolatria por pessoas, mas sim uma idolatria pelas suas próprias vontades, os seus próprios prazeres. E o texto continua dizendo assim, outros sim, lá no verso de número 15, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E aí vem mais um para a conta. Aí também é um pouquinho difícil a gente entender o que era essa doutrina dos nicolaítas. Porque os nicolaítas, os seguidores de Nicolau, quem foi Nicolau? Abram a Bíblia de vocês aí, lá em Atos 6:5. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Vamos ler desde o 1 para a questão de contexto? Atos 6, desde o verso 1, para os irmãos lembrarem dessa situação aqui. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas
contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram uma comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. O quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Lembram dessa situação, onde as viúvas estavam sendo deixadas de lado? As viúvas dos helenitas, o que é? As viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado pelos hebreus, que serviam primeiro as viúvas que eram de Judá, que eram de Israel, e deixavam de lado as viúvas que eram helenitas. E aí, lá no verso de número 5, ele vai dizer assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Está aqui o camarada. O cara que vai encabeçar uma das primeiras seitas da igreja fez parte do primeiro corpo diaconal da igreja, Nicolau. Aí, em algum momento da história, a gente trabalha nas sombras das escrituras, a gente não tem como saber exatamente quando, nem o porquê, ele se deixou levar por heresias e criou seguidores. E lá em Apocalipse, lá no ano 60 e poucos, a gente tem a igreja no ano 34, crescendo, e 30 e poucos anos depois, a Bíblia vai dizer que esse camarada fez seguidores. A Bíblia vai dizer que esse camarada tinha um grupo, criou uma seita. O mesmo, irmãos, que fez parte do primeiro grupo diaconal da igreja de Jesus. Cargo religioso não importa nada, irmãos. Cargo religioso não importa nada. O camarada andou com Pedro, andou com Paulo, andou com os apóstolos. Fez parte da primeira igreja de Jerusalém, porque a igreja começou em Jerusalém, depois fez a segunda fundação em Antioquia. Fez parte da primeira igreja do cerne. Um ano atrás o Espírito Santo tinha descido, aconteceu o Pentateuco. A Bíblia diz que era um período de milagres, de abundância. Uma igreja saudável que repartia o que tinha, ninguém passava necessidade. Os irmãos cheios de amor perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nicolau faz parte do time de diáconos. E o critério lá é que fosse cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de sabedoria. E Nicolau foi escolhido entre os camaradas, grupo encabeçado por Estevão, o primeiro mártir. E lá em Apocalipse 2,15 agora, o rapaz vai criar uma seita dos nicolaítas. O que essa seita pregava? E aí a gente não tem como saber muito bem. A única coisa que a gente sabe é que o texto diz que da mesma forma, aqui na minha tradução está outrossim, ou da mesma forma, do mesmo jeito, que os seguidores de Balaão, o pessoal que sustentava a doutrina de Balaão, da mesma forma, vocês mantêm aí dentro da igreja a doutrina dos nicolaítas, o pessoal que pega o homem, coloca no centro da igreja. Os mesmos, só troca a capa, só troca o título, o nome, mas é da mesma forma. A gente vai fazer um contraponto aqui, desse exato princípio, porque, irmãos, se vocês pegarem, por exemplo, a história da igreja de Éfeso, que a gente ainda vai ver aqui, vocês vão ver uma igreja que tem labor, tem perseverança e que não suporta homens maus. Os nicolaítas também estavam presentes lá na igreja de Éfeso. Lá no verso 6 do capítulo 2, depois de repreender a igreja de Éfeso, por se esmornecer, né, por ser uma igreja morna, porque abandonou o primeiro amor, né, ele vai dizer assim: tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmornecer. Tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor, uma igreja que perdeu o primeiro amor. E no verso 6 ele diz assim:
tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Então, enquanto lá, no início do capítulo 2, a gente tem a igreja de Éfeso, que ficou com a doutrina legal, uma igreja que praticava um bom julgamento, né? E aí a gente tem hoje aquelas frases clichês que são mundanas e o cristão não pode julgar, né? Onde é que a Bíblia diz isso aí? O cristão não pode julgar fora da reta justiça. Mas a Bíblia diz assim, se tiver profeta na igreja, 2, no máximo 3, o resto julgue. Julgai sempre segundo a reta justiça. E quando a gente fala de julgar, é fora os nossos irmãos. Agora, aqueles que se colocam aqui, a igreja deve julgar sim, deve julgar. E aí, Éfeso estava fazendo isso bem, porque eles estavam reprovando as obras dos nicolaítas, que eles odiavam as obras dos nicolaítas, da forma como Jesus também odiava. E eu já falei aqui da postura bíblica em relação a falsos ensinos. Só que Éfeso mancava na hora de praticar o primeiro amor, na hora de fazer as coisas com a intenção certa. Virou apenas uma rotina religiosa. E agora na igreja de Pérgamo é o contrário. Porque a igreja de Pérgamo é uma igreja que permanece fiel em meio à idolatria externa, mas dentro da igreja deixou que vivesse e crescesse dentro da igreja pelo menos 2 seitas. O grupinho de Balaão e o grupinho de Nicolau. E aí que a igreja tem que tomar cuidado, irmãos. Tem que tomar cuidado para sempre seguir e fazer as coisas com amor a Deus, nunca esquecendo do porquê que a gente está aqui, mas também nunca esquecer de julgar as coisas que aqui são faladas segundo as Escrituras. Outros sim, também tu tens da mesma forma, os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. E agora no verso de número 16, já findando que a gente tem que celebrar a ceia, no verso de número 16, Jesus vai chamar toda a igreja a um arrependimento, dizendo, portanto, arrepende-te, e vai dar uma condicional, e vai dar um motivo para isso. Arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Venho a ti sem demora. Irmãos, porque todos nós vamos se encontrar diante de Jesus um dia. Todos nós vamos se encontrar diante de Jesus um dia. Ninguém vai escapar do encontro com Deus. Só que é interessante que o texto diz assim, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei. Isso significa, sabe o quê? Que para alguns, dentro da igreja de Jesus, esse encontro não vai ser bom. Porque eu venho a ti, sem demora, a ti, igreja. E contra eles, quem são eles? Quais são os sujeitos aqui no contexto? Os nicolaítas e os seguidores da doutrina de Balaão. Pelejarei com a espada da minha boca. E sabe que eu falei lá no começo que agora a questão da espada ia fazer mais sentido? Porque nesse momento aqui a verdadeira justiça vai ser aplicada. E aqueles que têm a si mesmo como ídolos não vão ter prerrogativa contra essa espada. Porque no encontro com Jesus, na balança, o teu ídolo não vai te salvar. As tuas vontades, os teus prazeres, os ídolos do teu coração, ou até mesmo pessoas, não irão nos salvar. Porque a espada da justiça será aplicada ali, e ali é a verdadeira justiça. E a gente muito bem sabe que para fugir da justiça de Deus, somente na sombra da cruz. Somente na sombra da cruz. O sermão acaba e no final das contas tudo acaba voltando para a cruz de Jesus de novo.
Porque aqueles que têm Cristo e Cristo somente não vão sofrer o dano da espada da justiça de Deus. Não vão sofrer o dano. E é interessante que no verso 17, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, uma pedra com nome que somente quem recebe verá, saberá. E o interessante é que é vencedor diante de Deus aqui, aquele que ganha a batalha contra si mesmo. Porque os ídolos hoje, irmãos, são internos. Os ídolos hoje estão nos nossos corações. Spurgeon dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Os nossos ídolos são internos, né? Nós não temos estátuas de imperador hoje. Apesar que muitos evangélicos idolatram pessoas também, né? Aí vai ter externo e interno também. Vão nos shows assim dos camaradas e botam uma faixa. E eu já fiz isso, irmãos. E eu dá vontade de enfiar minha cabeça num buraco. Vão no show do camarada e botam uma faixa na testa com o nome do cara. Assim, não, eu não sou idólatra, meu. Só estou aqui botando... Aqui é o nome do cantor aqui, camiseta dele. Aqui, batendo palma para ele aqui. Rapaz, não sou idólatra. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Ao vencedor, a quem vencer essa batalha consigo mesmo, a esse será dado o prêmio. Irmãos, vamos nos colocar em pé. E a gente aplica, finalizando aqui, que ao olhar em volta e ver a injustiça na terra, a gente tem que lembrar, irmãos, que a verdadeira justiça um dia ainda será aplicada. E ao olhar para dentro e ver todos os nossos ídolos, a gente tem que lembrar que o único que é capaz de nos esconder da espada da justiça de Deus é Cristo Jesus. Vamos em oração, vou chamar o Vinícius aqui para estar orando e a gente está celebrando a ceia do Senhor.